Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? 19h45, 46 agora, né? É sempre um prazer estarmos com todos vocês às terças-feiras, com uma palestra de um profissional da área de saúde. Nós temos aqui, ora o Dr. Kleuber, ora o Dr. Dalton, já anunciando, né, Dr. Kleuber, que no dia 7 de fevereiro nós vamos ter a estreia de um novo profissional junto ao corpo de profissionais da empresa. Vocês vão gostar também muito desse profissional nutricionista. E hoje, o assunto que vai ser abordado, eu diria que ele é de extrema necessidade para se adquirir o conhecimento. Nós vamos falar sobre o câncer de intestino, né? Vocês devem ter acompanhado as notícias da mídia, várias pessoas, inclusive celebridades, têm enfrentado casos do câncer de intestino, mas o fato é que ele tem aumentado de forma alarmante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é lógico que vem uma pergunta à nossa mente, né? Qual é a causa? O porquê que está aumentando tanto os casos de câncer de intestino? Como que é possível prevenir, né? Nós vamos ver aqui também vários depoimentos de pessoas que tiveram melhora significativa na sua saúde, utilizando um projeto de saúde que tem comprovação científica. O Dr. Kleuber também vai abordar isso. Então, o que é que eu gostaria de dizer a vocês, principalmente se você é um convidado, né, e está aqui pela primeira vez? Quero dizer a você o seguinte: a pessoa que te enviou esse link, que te enviou o convite, essa pessoa se interessa profundamente no seu bem-estar. Eu vou até repetir, tá, pessoal? A pessoa que te enviou o link e que te fez o convite, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Fique até o final e veja se essa nossa afirmação faz ou não sentido. Aproveito também para reiterar a importância de você relembrar as pessoas que você fez o convite durante o dia. A live vai estar começando agora, então há tempo para que todos possam adentrar, tanto pelo Zoom como pelo YouTube, também sendo transmitida pelo YouTube. Então, sem querermos nos delongar, vamos ouvir o nosso mestre, né? O Dr. Kleuber Borges. Vocês viram aqui o banner com as competências dele, um profissional de saúde de várias áreas de atuação, muito conhecido, inclusive, na região que ele mora. Então, Dr. Kleuber, mais uma vez, um prazer enorme estar com você. É sempre, como eu digo, não é só uma live, é uma transmissão de conhecimento que você nos proporciona, você e o Dalton, todas as semanas. Então, de nossa parte, da empresa Timol, nós só queremos dizer a você muito obrigado mesmo, por compartilhar generosamente o seu conhecimento com todos nós. E tenho certeza que todos que estão aqui, e especialmente os convidados, também vão ficar impactados e com tudo que vão ouvir. Nós até recomendamos que façam anotações, né? Sem moderação, anote sem moderação, ok? Dr. Kleuber, vamos ao tema, câncer de intestino. Esse é o tema. Dr. Kleuber, seu boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Orlando, boa noite vocês que estão nos assistindo aí nesse Brasilzão, né? Nosso Brasil inteiro, várias regiões. Quero dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. E nós vamos fazer um bate-papo, né? Algumas informações que são importantes para todos nós, que fazemos parte, né? Da vida, né? De muitas pessoas e que precisamos estar atentos aos sinais de qualquer alteração na nossa saúde e saber como cuidar delas, né? E essa noite nós vamos falar sobre o câncer de intestinos e por que tem ocorrido um aumento nos casos, né? E no finalzinho nós vamos fazer algumas observações de como é possível prevenir, né? Porque se você não fizer nada, você vai chegar a algum lugar, certo? Então, se você tem o conhecimento, se você tem
a prática, né, de cuidar do seu corpo, porque eu costumo dizer que o nosso corpo não nos pertence, ele tem um autogerenciamento, né, fantástico, né? Daqui para baixo ele é quem comanda, e nós devemos aprender com a natureza a cuidar melhor do nosso organismo, né? Da nossa, no nosso aparelho, né? Que faz com que a gente se comunique com o mundo, com o exterior. Tá? Então, hoje nós vamos comentar um pouco, né, desse assunto importante para a vida de todos os seres humanos, né? E o nosso foco nunca deve ser no problema. Esse é o problema, né? Mas na causa do problema. Porque é isso que está acontecendo, né? As pessoas, quando descobrem que estão com um problema, então elas focam no problema. E fica focado naquilo, tentando se livrar o mais rápido possível, né, dessa ou de qualquer outra enfermidade, sem saber o que fazer, porque acha que aconteceu por acaso e, né, somente através de métodos que são traumáticos pode se livrar deles. E nem sempre é assim. Muitas vezes nós saímos da rota, saímos do caminho, e isso vai nos trazer, de alguma forma, alguns prejuízos, né, para a nossa saúde, certo? Então, nosso foco nunca deve ser no problema. É isso que a gente vai tentar aqui conversar com vocês, e eu espero que leve luz, né? Leve uma maneira diferente de quando você encontrar esses casos, você possa refletir e estrategicamente fazer uma mudança, né, uma curva, e possa restaurar o seu organismo de uma forma menos traumática e mais natural. Tá bom? Vamos falar sobre o intestino e sobre uma enfermidade que acontece frequentemente, né? Antigamente era depois dos 50 anos, ou seja, por que depois dos 50 anos? Porque já estava bastante castigado, né? 50 anos de pancada, 50 anos de agressão, 50 anos de muito trabalho para o intestino, né? Só que o câncer dos intestinos não é mais um privilégio dos coroas, né? Dos cinquentões. Agora, os mais jovens também estão apresentando cada vez mais, né, números crescentes de cânceres intestinais, certo? Então, não é mais um privilégio, né, dos cinquentões. Precisamos entender uma coisa. O nosso intestino, ele começa na boca, né, e termina no ânus, certo? Então, ele é interligado, ele não é solto, não é desarticulado. Então, a entrada do aparelho digestivo é a nossa boca. E a saída do aparelho digestivo é o reto, o ânus, né? E está tudo conectado. Que isso tem aproximadamente de 10 a 14 metros. É brincadeira? De 10 a 14 metros. E não é pouca coisa, né? E quando o alimento adentra a sua boca, ele vai passando por transformações. A principal delas acontece na boca, com a mastigação, né? E o câncer nos intestinos, ele pode acometer qualquer parte desse equipamento. A boca, a língua, o esôfago, a válvula cárdia, o estômago, a válvula pilórica, o fígado, a vesícula, o pâncreas, o duodeno, o intestino delgado e o intestino grosso. Então, qualquer parte desse aparelho sistêmico pode ser
avariado, né? Pode sofrer transformações. Mas nós vamos nos dedicar a falar do intestino grosso, né? Que é onde se apresentam, né, os maiores casos, né? Ou mais casos de câncer, né? Que é precisamente o câncer de colo retal, certo? E eu tenho 3 perguntas que são as chaves para entendermos o princípio desta doença, desta enfermidade, deste problema, né? Primeiro, a alimentação e a hidratação tem alguma coisa a ver com o aumento desses casos? O que é que vocês acham? Comente aí. A alimentação e a hidratação tem alguma coisa a ver com o aumento dos casos de câncer coloretais ou do intestino? O que é que vocês acham? Quero ver quem vai responder. Porque tem pessoas que acham que não. Cadê a resposta? Mas tudo bem. Outra pergunta. Por que será que o câncer nos intestinos atinge principalmente o cólon, o intestino grosso? Por que será? Que a maioria dos cânceres de intestino acomete o intestino grosso. Por que será? Por que será que o câncer no intestino atinge mais, lá no intestino grosso, o sigmoide, o reto e o ânus? Esses 3. Por que será? Fique até o final desta live e você vai começar a entender por quê. Tá bom? Bom, se nós entendermos esses 3 pontos que eu falei, né, e como eles se processam, nós conseguiremos interromper, diminuir e até erradicar o câncer dos intestinos de uma forma muito natural. Certo? Então, é aquela coisa, né? Se você sabe quando começa, como cresce, né? E como pode diminuir, você tem a chave da saúde e da longevidade. Nós precisamos entender a doença, nós precisamos entender a enfermidade, mas não devemos nos focar nela, porque ela não é causa, ela é efeito, certo? Um jovem cientista chamado Louis Pasteur, ele já dizia o seguinte: o envelhecimento do ser humano, ele começa pelo nosso intestino. Ele começa pelo nosso intestino. Mas essa frase não é dele, não. Ele tomou notoriedade por ser, né, um microbiologista, né, muito famoso. Mas houve lá, no passado, um cidadão chamado Hipócrates, que é considerado hoje o pai da medicina, eu digo natural, né, porque ele era um naturalista, era um naturopata, que já dizia isso. E olha que isso era... o Hipócrates, ele nasceu e morreu no período de 460 anos antes de Cristo, né? E ele morreu 370 anos antes de Cristo. Imagina quanto tempo tem isso, né? E parece-nos que os povos antigos tinham mais conhecimento do que hoje nós temos, com toda a tecnologia disponível para aprendermos, certo? Ele também indicava o medicamento que deveria ser usado. Ele disse o seguinte: deixe que o alimento seja o seu medicamento. Foi interessante, né? Impressionante. Né? Então, pessoal, em primeiro lugar, nós devemos entender que o nosso destino está intrinsecamente atrelado ao nosso intestino, né? A saúde do nosso intestino determina qual será o nosso destino. Se a nossa vida será uma vida longa ou será uma vida de curta temporada aqui na Terra. Olha só a importância que tem o nosso intestino, né?
coisa muito desprezada por muitas pessoas, né? Não porque querem, porque realmente não somos treinados, não somos ensinados a cuidar do nosso intestino. E, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a sua vida precocemente por não saber tratar com sabedoria os seus intestinos. Ou melhor, os seus equipamentos orgânicos que compõem o seu aparelho digestivo. Certo? Lembrando que hoje, né, 75 anos é o nosso limite, é o ponto G, né, da vida de um ser humano hoje, aqui na Terra, né, em algumas regiões, principalmente a parte nordeste é 72 anos até 75. Então, já sabemos que temos um limite. Se não cuidarmos do nosso intestino, nós poderemos não chegar até os 75. Certo? Então, tem muita gente que está ficando para trás muito cedo. Né? E só passarão deste marco os que têm uma boa herança genética, herdaram uma boa herança genética dos seus pais, né? Os que cuidam bem do seu corpo interno, seu corpo orgânico, que de alguma forma estão se alimentando, né, de uma forma adequada, procuram se cuidar, e os que cuidam de sua hidratação e da sua alimentação. Cuidado. E tem muita gente que às vezes é abastado financeiramente e come e se alimentam muito mal e às vezes acham que estão se alimentando muito bem. Né? E se nós percorrermos aí nas mídias sociais e a gente for verificar, né, as pessoas que estão morrendo, 68, 52, 64, né? O pessoal não está chegando nem no limite, né? E outra coisa, são pessoas financeiramente bem de vida, né? Então, tem um risco, né? Quando fica bem de vida, tem dinheiro para comprar e comer o que quiser. Aí arrocha o nó, né? De manhã, de tarde, de noite, come como um rei de manhã, come como um reizão meio-dia e come como um outro rei, né? À noite, abastado, achando que está fazendo um grande negócio. E, na verdade, está eliminando a sua vida. Bom? Então, vamos aos fatos. Aí, pessoal, uma breve introdução. Por quê? Essa foi a pergunta que me fizeram. Estão aumentando os casos de câncer nos intestinos. Por quê? Bom, olha só. O Brasil, atenção, o Brasil deverá registrar 44 mil novos casos desta doença por ano. Ou seja, 3.666 casos de câncer do intestino por mês. Ou seja, 123 casos desta doença por dia. Brincadeira? Só no Brasil. Não estou botando fora, né? No mundo, né? Então, entre 2023 e 2025, né? Isso vai aumentar bastante, tá? Isso de acordo com as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Bom, primeiro vamos conhecer uma palavrinha, né? Que sempre começa, né, a dar os sinais, que eu acho que a maioria de vocês conhece, é o tal da disbiose. Né? Disbiose. E o que é disbiose? É um desequilíbrio entre os micro-organismos que habitam os nossos intestinos. Se não tivermos com a população de micro-organismos adequada, nós iremos ter problemas. Nós somos um hospedeiro, dentro de nós existe uma população imensa. Vocês não têm ideia do que nós somos. Na verdade, nós somos um grande país ambulante. Olha só, nós somos apenas 10% humano. Nós somos 90% de micróbios, parasitas, que na sua grande maioria habitam os nossos intestinos. Porque é lá que se processa a vida, então é lá que tem que estar os moradores. E são
né, esses seres microscópicos tão importantes para a nossa vida, tá certo? Você sabia que isso é tão importante para a nossa vida, é tão importante, que o Dia Mundial do Microbioma é comemorado no dia 27 de junho, todos os anos. Existe um dia para comemorar essa população que habita os seres humanos, dia 27 de junho. Qual é o objetivo dessa comemoração? É sensibilizar a população para a importância que estes seres microscópicos têm na preservação da saúde humana. Quando foi que você ouviu falar isso? E dentro de nós existe, né, uma população, trilhões de pessoas não, desculpa, de micro-organismos dentro do seu organismo, certo? E que você é que tem que alimentar esses seres que estão aí dentro. Eles são ávidos, né? Quando você sente fome, na verdade, são eles que estão lá, famintos, certo? Esses micro-organismos, eles estão em toda parte do nosso corpo. São os micróbios, bactérias, fungos, e vivem em comunidades. Essas comunidades nós conhecemos como microbiota. E estão no nosso organismo, na pele, na boca, nos pulmões, nos intestinos. Agora, um fato importante é que essa microbiota, esses seres microscópicos, são os nossos escudos protetores contra as doenças e enfermidades. Vejam só, agora pasme para esta informação. Uma empresa francesa, conhecida como o Instituto Biocodex Microbiota, francesa essa empresa, ela informa que uma das microbiotas mais importantes do corpo humano é a microbiota intestinal. Mais de 90% dos micro-organismos que nos protegem estão no nosso intestino. São trilhões. E que pode pesar até 2 quilos do seu peso corporal. Imagine, quando você, a partir de hoje, que está nos vendo aqui, está participando conosco desta palestra, desse bate-papo, tá certo? Quando você subir na balança, que derá o seu peso, 62 quilos. 2 quilos do seu peso é da população que está vivendo dentro de você, da sua microbiota. Imagine isso aí, certo? Então, qualquer desequilíbrio, ou seja, quando acontecer a disbiose, que é o desequilíbrio, nestas comunidades de micro-organismos, ela pode ser o gatilho para desencadear alterações metabólicas no seu organismo, tais como obesidade, diabetes, doenças neurodegenerativas, câncer e aí por aí vai. Certo? Então, ponto. Vamos entender. Então, quando ocorrem problemas no nosso intestino, isso significa que há um desequilíbrio populacional na nossa microbiota. E isso ocorre porque você não está alimentando adequadamente esta população. Vocês estão colocando alimentos que não deveriam colocar. E isso está trazendo graves problemas para o seu corpo, né? Certo? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Olha só, veja bem, 90% dos hormônios, serotonina, responsável pela sensação de bem-estar, de prazer e felicidade, são produzidos nos intestinos. Apenas 10% produzido no cérebro. Certo? E vocês sabem quem é que produz essa serotonina lá? A sua população, a sua microbiota. Está lá, né? Nós não temos ideia do que acontece, né,
nesse ambiente, né? Vamos a algumas informações, fazer algumas observações. Primeira observação: as pessoas não conhecem o seu corpo por dentro. Acham que pode comer o que quiser, pode beber o que quiser, e até quando quiser. Pode fazer isso tranquilamente, sem problema algum. Mas fiquem sabendo que haverá um preço a ser pago. E esse preço pode ser muito alto, por você não dar importância ao que você bebe, ao que você come, que é a sua vida. Sua vida pode ser abreviada por você não cuidar adequadamente desses setores. Certo? Segunda observação. Colocaram na cabeça das pessoas, inclusive na minha, quando mais jovem, de que nós somos onívoros. Ou seja, podemos comer de tudo. Todos os alimentos são livres, principalmente os que são manipulados, alterados pela culinária humana e são levados ao fogo, forno e etc. Podemos comer de tudo. Cobra, jacaré, camelo, cágado, caranguejo, polvo, né? Sapo, rã, barata, pode comer tudo. Botaram na cabeça do ser humano que ele é onívoro. Mas não é bem assim, não. Nós, seres humanos, somos frugívoros. A nossa constituição física, né? Os equipamentos que nós temos, não temos focinho, graças a Deus, né? Que não temos focinho, não temos presa, né? Seria muito bonito se a gente tivesse focinho. Eu acho que não. Né? Não temos gás, né? Não corremos de quatro, corremos em pé, né? Então, nós somos biologicamente e fisiologicamente frugívoros. Tudo é permitido. Você tem o livre-arbítrio de escolher, mas nem tudo é lícito para a saúde. Certo? Temos que ter, né, noção, inteligência, né, para fazer as boas escolhas. Bom, para as pessoas que acreditam que houve um Criador, eu vou falar aqui uma palavra de sabedoria. Elas vão entender o que eu vou falar, quem acredita em Deus. Mas outros vão dizer, isso não tem nada a ver, não. Você é livre para acreditar no que você quiser. Cada um com suas crenças, ok? Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. A live é para todos. Eu creio e procuro me cuidar sobre essa orientação. Certo? Mas há uma passagem bíblica que nos esclarece o porquê do aumento de casos de câncer nos intestinos. E que esses casos vêm aumentando a cada dia. Vocês sabiam? No livro de Gênesis, que o livro de Gênesis significa início ou princípio, está escrito lá em Gênesis 1:29, diz assim: eis que vos, isso quem disse foi o Criador, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e que estão por sobre toda a terra, na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente, e isso vos será para o seu mantimento, para a sua manutenção. Entendeu agora? As ervas e as frutas é para a nossa manutenção. Isso é lá no princípio. Eu quero dizer que o nosso corpo ainda é primitivo. Apesar de nós estarmos hoje no ano 2021, né? Ou 2023, né? Mas nosso corpo ainda é primitivo, ainda está lá, certo? Ou seja, para você se manter vivo, para o ser humano se manter funcionando bem, para que a sua homeostase orgânica seja realizada saudavelmente, o que o seu organismo mais precisa é de alimentos naturais, as ervas, os frutos e todos que dão semente. Tá? É isso que vai te dar vitalidade. Ok? Comer bicho morto não dá vitalidade. Pode até dar força momentânea, mas não dá. A força vital que precisamos
E o que o nosso organismo precisa estão nos produtos naturais da terra. E tem que ter semente. Hoje o ser humano já produz, né, frutas sem semente. Frutas sem energia vital. Certo? Bom, é a terra que tem que dar essa vitalidade. Não é o fogão, não é o forno, não é o micro-ondas. Percebe a diferença? Esses destroem. O outro constrói. Então, a alimentação do ser humano vem sendo modificada a cada dia, apenas para gerar lucros aos fabricantes de novas ideias, né? E a cada dia se inventam mais e mais novidades. Fast foods, pizzas, hot dogs, da vida, etc. Né? E cada um gigante, né? Tem dogão, super dogão e por aí vai. Então, comer de forma errada está causando mais mortes do que quaisquer outros fatores de risco em todo o mundo. Mas o povo não percebe que estão sendo manipulados para se tornarem doentes, porque às vezes comem apenas pelo prazer, né? Mas há um aviso também do Criador. Lá em Gênesis 2, 15, 17. Ele diz assim: Deus colocou o ser humano num jardim de árvores frutíferas e ervas medicinais. Para quê? Para que ele cuidasse e cultivasse. E disse: de toda árvore você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. O que o conhecimento faz? Ele nos torna independentes, autossuficientes e teimosos. Não aceitamos mais algumas coisas. Né? O conhecimento dá autonomia para pegarmos o que é bom para o paladar e transformar em ruim para o organismo. Passa fácil, mas destrói fácil também. Certo? É o caso do tempero. Por exemplo, uma carne é o alimento sem gosto e soço. Mas o que nós fazemos para torná-lo bom? O tempero. Né? E tem cozinheiras que são máximo, né? Então, o tempero engana o paladar para destruir lá embaixo. Ou seja, pegar também o que é ruim para o organismo, manipular para transformar em bom para o paladar. Então, faz uma coisa e faz a outra. O que é que eu aprendo com isso? Com essas, né? Com essas informações? Eu aprendo ciência pura, livre de interferência humana. Né? Em outras palavras, se você insistir em manter uma alimentação invertida, mais alimentos cozidos do que naturais, infelizmente, não tem jeito. Os seus dias de vida serão abreviados. Seus intestinos vão perder vitalidade. E se perder vitalidade, o seu corpo vai sucumbir. E o nosso corpo é que nos mantém, né, presentes aqui. Certo? Se o seu corpo acabar, se o seu corpo pifar, se o seu corpo apagar, boa vida para você. Né? As pessoas precisam entender que aquilo que ela coloca no prato pode mudar o destino da sua vida. Né? Não basta só comer. Tem que saber o que é que você está comendo, jovem. Certo? Vou fazer aqui uma informação muito importante para que a gente possa entender isso. Tá? Não estou dizendo aqui que você vai virar um crudívoro. Né? Você tem o onívoro, o frugívoro e o crudívoro. Não. Mas a alimentação do ser humano, ela deve ser equilibrada, deve ter horários. E dependendo do horário, deve ter quantidade e qualidade compatível com esse horário. Né? Você tem que ter uma alimentação de 70% a 80% dela in natura, como achada na natureza, podendo comer com casca ou sem casca. Não coma uma jaca com casca, certo? Vai ser difícil para você. Agora você pode comer, né? Você pode comer uma uva,
mas deve sempre fazer as boas escolhas, né? Você pode comer uma maçã, depois de passar por um processo de retirada, né, dos pesticidas, dos herbicidas. Uma escritora americana escreveu um livro, chama-se Vida no Campo, que ela disse há 100 anos atrás que quem quiser ter saúde no futuro terá que produzir o seu próprio alimento. Faça sua horta em casa. Dá para você ter manga em casa sem ter nem quintal. Dá para você ter em casa, né, várias frutíferas, várias hortaliças. Bote a mão na terra. Invista numa horta. Né? Vai lhe dar muito prazer. Foi para isso que nós fomos criados, né? Somente 30% a 20% desses alimentos que deve ser cozido, transformado, modificado. Tá? Quando você pega um alimento e leva para o fogo, leva para o forno, você está transformando ela. Está vendo a transformação química? Você está destruindo, e não construindo. Fica gostoso, mas é destrutivo. Certo? Como a gente também quer sentir um pouco de prazer, você faz esse equilíbrio, né? Lembre-se, o nosso corpo ainda é primitivo. Ele ainda precisa da natureza para viver. Não tire a natureza do seu corpo, tá certo? Não foque no problema. Não foque na doença. Foque na saúde. Certo? Terceira observação, e para mim a mais importante de todas. Agora fique com os ouvidos bem abertos, certo? Para você entender o que eu vou falar aqui. A maioria das pessoas não bebem água, certo? Porque um dos pontos mais importantes para o nosso corpo é a hidratação diária, certo? Então, a maioria das pessoas não bebem água de qualidade. Não bebe uma água saudável. Não bebem. E para piorar a situação, bebem pouquíssima água. Ou seja, além da água ser uma água sem vitalidade, bebe pouco. Quer dizer o quê? Que seu organismo vai ter baixa vitalidade. Os problemas virão. Mas será que pode piorar? Pode. Eles bebem muita água, acima do permitido ao corpo. Só que a água ingerida é uma água morta, sem vitalidade alguma, e com pH abaixo de 5. Né? Uma água ácida, o que só faz piorar a situação. Não, eu bebo muita água, eu bebo água que é 5 litros de água por dia. Está se matando, porque essa água não tem vitalidade, é uma água morta. A água com pH abaixo de 5, ela não é apropriada para o consumo humano. Entendeu? A água deve ter um pH acima de 7,5 para ser potável, para ser saudável. Alcalina. Por que tem que ser alcalina? Porque eu e você somos seres alcalinos. Não somos ácidos. Né? Só lembrando, aqui um pouquinho para aqueles que se esqueceram, que a água é um ser vivo. Só gera vida se tiver vida. Tá certo? Um ser morto não vai gerar vida. Né? Então, a água deve estar em movimento, porque ela foi feita para estar em movimento. Ela não foi para estar em garrafões. Ela não foi feita para você botar ela dentro de um tanque parado, armazenado. Ela não foi feita para você botar nas garrafinhas. A água é o primeiro elemento vivo da Terra. Ela era e ainda continua sendo, né? A água é que gera vida. Né? Se você pegar a sua água e colocar em um aquário, quantas horas, né, você acha que um peixe sobreviveria nela? Olha só, se a água que você está bebendo, você colocar um peixe e o peixe morrer, olhe, fique com os olhos bem abertos, minha querida, porque essa água não é boa coisa, não. Então, observe, no início de tudo está a água. Antes de existir árvore, antes de existir ervas, antes de existir animais, antes de existir humanos, a água já existia. Percebe?
Sem a existência de água, não existiria vida no nosso planeta. Nós não estaríamos aqui fazendo essa live. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se a água estava no princípio da vida na terra, se a água é vital para a vida na terra, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a importância da água para a manutenção da vida do ser humano? Quem é mais importante para a vida, o alimento ou a água? Vejamos. Deduza. Com a privação de alimento, você sobrevive de 70 a 100 dias sem se alimentar. Com a privação da água, você sobrevive no máximo de 7 a 15 dias, no máximo, sem beber água. Agora eu pergunto, quem é mais importante? Já vi muita gente respondendo, sabiamente, é a água. A água é tudo. Certo? Se você está enfermando, é porque você está ingerindo água ou errada ou pouca água, ou água sem vitalidade. Certo? Lembre-se, não é qualquer água. Existe água e água. Água viva, água morta. Certo? Então, claro que é água, né? Se você quer ter uma vida longa e prazerosa, os dois são importantes. Sendo a água o primeiro alimento do corpo. Mas a alimentação é importante, né? Porque sem um ou sem outro, você também não vai muito longe, né? Agora, a que dá mais longevidade, com certeza, é a água, certo? Então, quando a gente acordar, o primeiro alimento do nosso corpo deve ser o quê? O pão com manteiga, cuscuz, beiju, mandioca, tapioca. Hã? Ou é água? Responde aí. Muito bem, Ana Lúcia. O primeiro alimento que tem que adentrar o seu corpo para que você tenha vida longa é água medicinal viva. E nós vamos dizer aqui que água é essa, certo? Então, de uma forma bem simples e significativa, gente, olha só, o câncer nos intestinos está diretamente relacionado com esses 3 pontos. Basicamente, de uma forma simples e sucinta, sem muita complicação. Porque aqui não vamos aprofundar muito para não complicar, mas apenas direcionar sua atenção para a solução do problema, e não para o problema. Para o que é mais importante para a sua vida e a sua saúde, e a saúde de seus intestinos. E, consequentemente, se seu intestino estiver saudável, isso vai lhe dar o quê? Longevidade. Resumindo, o número de câncer nos intestinos, principalmente o coloretal, que é o mais comum de todos, tem aumentado. Por quê? Primeiro, desconhecimento humano sobre o seu próprio corpo, principalmente os seus intestinos. Ok? Segundo ponto. Alimentação errada, qualidade errada, quantidade errada e na hora errada. Hidratação errada, a qualidade errada, quantidade errada e na hora errada. Esses 3 pontos. Se você corrigir esses 3 pontos, você vai restaurar a saúde dos seus intestinos e, com isso, você vai ter uma vida mais saudável, certo? O intestino mal cuidado, ele começa a apresentar algumas enfermidades, como a doença de Crohn, né, uma inflamação crônica, né, a retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, infecção intestinal, doença celíaca, diverticulites, colite isquêmica, hemorroidas e por aí vai. Tudo isso
Quem tiver com esses problemas, bote uma coisa na tua cabeça. Você não precisa de remédio. Você precisa se conscientizar e tratar, procurar entender como você vai cuidar melhor dos seus intestinos. Entendeu? Entende? Então, você tem que ficar atento aos sintomas. Quais são os sintomas? O câncer de colo retal, ele abrange tumores que acometem o segmento do intestino grosso, não é verdade? Que é o colo ascendente, onde começa, o colo transverso, o colo descendente, sigmoide, reto e ânus. Esse é o intestino grosso. Né? Grande parte desses tumores se inicia a partir de inflamações crônicas dos intestinos. Isso não acontece do dia para a noite, ele vai dando sinais, vai dando sinais. Né? Crescimento de pólipos. São lesões benignas, que podem crescer na parede interna do intestino grosso. São benignas uma ova. São benignas porque ele pode se transformar numa coisa pior. Entendeu? Então, às vezes, é necessário, às vezes, até extirpá-los antes que eles se rebelem completamente, porque aí já são sinais de que você está num caminho que você deve corrigir. O que você está comendo não está certo, está causando problemas. 7 sinais de alertas que você tem que ficar atentos. Atenção. Número 1, dores, cólicas abaixo do umbigo, pé da barriga. Com frequência daquele nó, parece que a tripa está se contorcendo assim, né? Aí passou, não, tudo bem. Aí continua, né, no bife. Não, ali já são sinais. Olha, o negócio está feio. Sangramento nas fezes. Não é sangue vivo, tá? O sangramento nas fezes, as fezes são escuras. Quase não se percebe. Só se percebe o mau cheiro, certo? Terceiro ponto, diminuição nas evacuações. Prisão de ventre. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, o cara não sabe nem o que é mais. Não sabe, parece que está evacuando, está, como diz o outro, né? Evaporando, né? Não está evaporando não, meu amigo. Está só acumulando lá dentro. Seu intestino está parado, morto. Seu intestino está paralisando. Você está abreviando a sua vida. Ei, você que está com prisão de ventre, cuidado. Você pode estar abreviando a sua vida. Você precisa mudar, certo? Outra, uma é diminuição, a outra é aumento das evacuações, com diarreias frequentes, né? Sem motivo aparente. Está ali, diarreia. Parece que o organismo está gostando de se limpar. Não. Uma diarreia uma vez ou outra, às vezes é necessário que o organismo está fazendo a sua autolimpeza. Já que você não faz, né, a lavagem intestinal, ele procura fazer isso aí com frequência. Outra coisa é cansaço, fraqueza, debilidade. Geralmente, essas manifestações, em casos mais avançados, elas aparecem em decorrência de um quadro de anemia. Né? A pessoa passa, né, apresentando apatia, né? Isso pode estar acontecendo em decorrência de tumor, né, nos intestinos. Porque os tumores eles vão, né, minando, né, o ferro, né, e as células vão ficando anêmicas, né, porque não está conseguindo nutrir as células. Perda de peso involuntária. A pessoa fica com menos vontade de comer, perde o apetite. Né? Vontade de evacuar, corre lá, chega lá, nada. Né? Às vezes vai, quando sai, dá vontade, voltar de novo. Sensação de que não esvaziou. Rapaz, eu acho que ainda ficou alguma coisa aqui, mas não foi completamente. Né? Então, isso são sinais, né, que você tem que ficar atento para que não deixar que as coisas ocorram. E você siga, né, a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não é bem assim, não. Fique atento.
Observe suas fezes, olhe para elas, né? Veja se está uma obra de arte ou não. Analise. Veja a cor da sua urina. Fiscalize-se diariamente, né? Então, esses são os sinais, né, que você não pode deixar passar em branco. Chamar a sua atenção e cuidados para as mudanças. O que fazer? É possível prevenir o câncer de colo retal, o câncer de intestino? É possível. É possível até reverter um processo inflamatório? Sim, é possível. Desde que você faça do modo correto, tá? Algumas coisas que você precisa saber. 70% do sistema imunológico estão nos seus intestinos. O que já é uma vantagem tanto. Olha só, 70% do seu exército está nos seus intestinos. Oh, maravilha! Está tudo lá, 70% das suas forças armadas. Hã? O intestino possui um sistema nervoso independente, capaz de produzir reflexos sem se comunicar com o sistema nervoso central. Ou seja, o nosso intestino tem vida própria. Ele é autônomo. Ele não depende do cérebro para ficar trabalhando. Não. Ele trabalha sozinho. Por isso que ele é considerado o segundo cérebro. Porque ele sabe se articular, coisa maravilhosa. Só notícia boa agora, tá? Nós somos hospedeiros de uma população gigantesca, complexa, dinâmica. São trilhões de habitantes dentro do nosso intestino que exerce uma influência marcante em nossa saúde. Pois elas têm uma função inimaginável dentro do nosso corpo, que são a nossa flora intestinal, né? Ou comumente chamada de microbiota intestinal. Nós precisamos cuidar bem dessa população, pois ela é a chave entre a doença e a saúde do nosso intestino. Cuidar deles é fácil, é simples, basta alimentá-los de forma correta. E isso passa pelas escolhas que nós fazemos daquilo que nós decidimos colocar no prato. Quando você for no self-service, não faça aquela montanha que você se esconde atrás, né? Não bota de tudo, né? Eu estou pagando, aí o cara bota aquela montanha, enche, aquilo dá um trabalho para digerir que você não imagina. Bota no máximo 4, 5 opções, certo? Então, né? Pensa no seu intestino como um terreno. Pensa na sua microbiota intestinal como uma floresta tropical. Pensa nessa floresta tropical como se fossem inúmeras espécies de plantas. E cada planta cumprindo um papel nesse ecossistema. Todas as espécies estão em equilíbrio e harmonia reina nesse ambiente. É assim que você deve pensar sobre o seu intestino, sobre a sua microbiota saudável. Entendeu? Então, se algo não está bem, se você está com problemas nessa área, é porque há um desequilíbrio habitacional nesse sistema. E você precisa repor. Né? E o que você pode fazer para reparar as falhas nesse ecossistema intestinal, nessa floresta ambiental? 7 coisas você precisa evitar. Primeiro, 7 coisas você precisa evitar quando você está com um problema, ok? Primeiro, evite produtos industrializados, cheios de corantes, conservantes, ricos em açúcar, gordura e sódio. Industrializado. Supermercado, fecho. Evite alimentos ricos em gorduras de origem animal. Aquele churrasco gorduroso. Evite o consumo de carnes de origem animal. Se tiver olho, fora. Evite o consumo de carnes processadas. Saquinho, salsichas, linguiças, certo? Bacon. Evite o consumo de leite e derivados de origem animal. Mande a vaca para o pasto. Evite o consumo de café, refrigerantes, bebidas alcoólicas. Evite o excesso de peso corporal. Se mantenha no peso. Porque se você tirar 90% disso aí, você vai dispensar um monte de coisa que está no teu corpo que não te pertence. Tá bom? Veja a sua altura, calcule, né?
para que você possa ter, né, uma restauração, certo? 7 coisas que você precisa praticar. Ali foi as 7 que você tem que abandonar. Agora, anote aí as 7 coisas que você precisa praticar. Primeiro, ter um plano de hidratação inteligente, com qualidade, quantidade e horários. Isso é importantíssimo. Tá certo? É importantíssimo para você. Um plano de hidratação inteligente. Segundo, ter uma dieta anti-inflamatória, com qualidade, quantidade e horários. Mais alimentos fibrosos, vivos. Né? Você tem que ingerir, no mínimo, de 25 a 30 gramas de fibra alimentar por dia. Né? Terceiro, fazer uso de probióticos periodicamente, kefir, lactobacilos, miso, iogurtes, kombucha, etc. Tá certo? Probióticos periodicamente. A sua população vai fazer um carnaval lá dentro, certo? Fazer jejuns intermitentes, noturno, semanal, sem uso de alimentos cozidos, e durante o dia, muita água. Durante a noite, nada de cozidos, só alimentos naturais, crus, in natura, possivelmente, né? Se for fazer uso de alimentos cozidos à noite, faça o mais cedo possível, até no máximo até às 19 horas. Se for à luz do dia, melhor ainda. Ter uma vida ativa, dinâmica, com exercícios moderados. Você precisa fazer as engrenagens do corpo funcionar, não ser sedentário. Se você não tem disposição para ir, você convida o seu cachorro, pede ele para te levar. Eu vejo muito aqui, quando eu vou fazer essa caminhada, o cachorro levando o dono para passear. Você já viu? O cachorro vai na frente e o dono vai atrás. Ó. É uma ótima oportunidade. Convide o seu cachorro, diz, rapaz, me leve aí você sai para você fazer a sua caminhada. Toma o sol diariamente, toma sol. 30 minutos, você precisa do sol. O sol é energia, o sol é antibiótico natural, né, uma fonte de energia natural que nós temos. Fazer exercícios respiratórios, onde haja boa vegetação. Fuja dos congestionamentos de veículos. O camarada está andando e os carros estão e ele no meio ali, achando que está fazendo uma grande coisa. Está colocando um monte né, daquele gás, né, para dentro dos seus pulmões, para dentro né? Que qualidade vai ter o teu sangue respirando aquilo? Né? Procure andar pelas manhãs, evite andar pela tarde, porque a tarde o movimento está grande. Né? Bom, esses são os 7 passos para você começar a corrigir, né, os desequilíbrios da sua microbiota intestinal. Tá? São sugestões que nós apresentamos aqui, certo? Mais detalhes sobre os alimentos fibrosos, se você quiser uma lista, né, com as quantidades de fibra necessárias, entre no meu site, www.terapeutakleuberborges.com.br. Solicite pelo e-mail que eu te mando, tá certo? Porque aqui não dá para você listar tudo, né? O mais importante de todos os alimentos para o nosso intestino, além de frutas, é a água. Já sabem, né? Mas eu vou falar aqui de uma água especial, a água tratada magneticamente, que é a única forma que nós temos hoje no mundo de poder usufruir de uma água viva e medicinal. Não tem outra forma, né? Então, a forma é você morar perto de uma cachoeira, a água correndo e você lá, certo? As águas comuns que são distribuídas pelas companhias de águas e os galões de água mineral que são distribuídos pelas empresas são águas de baixo pH. Né? Tem um pH muito baixo, abaixo de 5. Não tem atividade energética nessas águas. Tem baixa oxigenação, porque são águas paradas. O teste de vida é você colocar um peixe em um aquário com essa água. Em pouco tempo, o peixe morre. Mas não deixa o bichinho morrer, não. Quando ele começar a ficar virando assim de banda, você tira ele e bota numa água oxigenada. Né? Não sacrifique o peixinho, não. Certo? E assim, o que acontece com o peixe, acontece com as suas células. Todos os dias, você está abastecendo as suas células de uma água morta. Tá certo? A água tratada magneticamente por um aparelho chamado siloximol e o Top H+, que é um mineralizador,
da empresa Timol, ela é submetida a um campo magnético. Então, ocorre a ionização da água, que ao ser ingerida, né, os hidróxidos alcalinos formados reagem com os radicais livres, que estão destruindo o nosso corpo, e formam, assim, novas moléculas de água. Tá certo? Então, ocorrem dois fatores importantes quando você toma uma água corrigida magneticamente. Ela reduz os radicais livres do nosso organismo, aumenta a formação de novas substâncias alcalinas, né, porque nós somos alcalinos, aumenta a diurese, o que favorece a troca da água morta do nosso corpo por nova água viva. Quanto mais você bota aquela água para fora, mais vem uma água, né, viva, porque nós bebemos água que é para trocar a água que está no corpo. Tá certo? Então, né, primeiramente, né, a água deve ser o nosso primeiro e principal alimento do nosso organismo, quando a gente acorda. Certo? Desta forma, você vai poder cuidar melhor do seu organismo e não vai fazer parte das estatísticas que afligem uma grande parte da população, né, com os males dos intestinos. Certo? Para maiores detalhes, para o uso correto no tratamento com a água medicinal, você deve procurar uma pessoa que te convidou, certo? Que é um distribuidor da empresa Timol, que ele tem capacidade e condições para te conduzir, né, nesse novo caminho. Ele vai fazer uma pesquisa de saúde com você, vai identificar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, vai te acompanhar por 60 dias no uso adequado desse maravilhoso equipamento que deve estar na casa de todas as famílias, né? Se você quiser fazer uma consulta online comigo, posso atender em qualquer lugar do Brasil também, certo? O site é www.terapeuta.cleuberborges.com.br ou pelo WhatsApp 82 99614 0460. E eu finalizo dizendo que câncer de intestino não acontece por acaso. Ele é um chamado à mudança no seu estilo de vida. Agora eu pergunto, você está disposto a mudar? Se você está disposto a mudar, então fica conosco, que você vai aprender muita coisa com o projeto de saúde da Timol. Certo? É isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que tenha sido esclarecedor, né? Foco na saúde, né? Para você reverter o quadro da doença. E você tem aí no seu intestino 70% das forças armadas do nosso sistema de defesa prontos para trabalhar para você. Tá ok? Orlando, é contigo, meu irmão. Obrigado. O Cleuber, eu já vou olhando aqui o chat, as mensagens. A Tânia diz que esse projeto de saúde com o Silocimol mudou a vida dela e também da família. Que maravilha, né, Cleuber? Nós vamos abrir agora para que os presentes possam contar como foram beneficiados com esse projeto. Aí você já levanta a sua mão aqui virtual para que nós possamos enxergá-lo, né? E trazê-lo aqui para os comentários, tá? Para que você possa participar contando o seu relato. Nós já vamos chamar aqui algumas pessoas, né? Mas antes de chamá-los, eu só quero dizer o seguinte, Cleuber, mais uma vez, muito obrigado. Eu creio que todos nós aqui concordamos com o que nós falamos no início, né? Não seria só uma live, não seria só uma palestra, seria uma verdadeira aula, né? E isso também mostra o quanto a empresa Timol está preocupada com a saúde como um todo, né? É a conscientização, é o uso da água, é o uso correto da alimentação. Tudo isso vai beneficiar a sua saúde e, como disse o Cleuber, vai proporcionar longevidade. A clareza das informações, a simplicidade. Parabéns, Cleuber. Saiba que, de nossa parte na empresa e de todos aqui presentes, é uma honra tê-lo conosco. Vamos começar chamando aqui a Lindaura, né? Vamos trazer aqui a Lindaura, deixa eu adicionar aqui um destaque. A Lindaura vai contar o seu relato. A Lindaura é lá de Curitiba, né, Lindaura? Pode ligar seu áudio, por favor. Olá, boa noite a todos, boa noite, tudo bem, Orlando? Estão me ouvindo?
Zé Lindaura, estamos ouvindo bem, tá? Sim, sou daqui da capital do Paraná, Curitiba. Terra boa. Então, eu tenho que falar para você o seguinte, que durante a minha vida eu sofri muito com o intestino preso. Tanto que eu fiz tinha feito 2 cirurgias da hemorroide, né? Tanto que o problema era grave. E só resolveu realmente a partir do momento que eu adquiri o projeto, comecei a fazer o uso corretamente, né? E eliminar certos hábitos, né? Tipo refrigerante, outras coisas que a gente sabe que não ajuda, só atrapalha, né? E o meu marido também, no caso dele, tinha muito desconforto, né? Intestinal, era muito gases, uma série de coisas. Então, essa hidratação aí, 70%, não só no caso, estou falando do intestino, porque é isso que está vendo no caso agora. Nós fomos beneficiados de muitas formas, muitas, né? Mas especificamente essa, né, que estamos tratando hoje, se não fosse isso, não sei se já não teria feito outra cirurgia, se estaria viva ainda, porque faz 4 anos que a gente está no projeto, né? Então, a gente ganhou muita saúde, só tenho a agradecer a Deus. E, né, quem idealizou esse projeto maravilhoso que nos dá, assim, saúde e qualidade de vida de forma natural. Bem, Lindaura, muito obrigado pelo seu depoimento, né? E é isso mesmo, a coisa começa a acontecer, as pessoas não percebem. O que eu recebo aqui no meu consultório de pessoas com o intestino preso, né? E muitos deles, às vezes, não vêm até com outro problema, achando que não tem nada a ver, né? Eu digo assim, olha, às vezes não é o que você está sentindo, às vezes é o que está oculto, que está causando isso que você está sentindo, que você nem imagina o que é. Então, a causa do problema é que é importante você cuidar. As pessoas hoje vivem cuidando apenas dos efeitos, né? Ou seja, você poderia muito bem estar só tomando laxante, não é verdade? Mas não corrigia o problema. Quando você começou a usar a água, o seu intestino começou a funcionar, porque era o que ele estava precisando. Ele estava precisando de vida, de vitalidade, né? E graças a Deus que você fez isso, porque agora você vai viver mais. Tá vendo? Que coisa boa. Pô, Lindaura, muito obrigado pelo seu testemunho, né? Obrigada a você, excelente live. Muito obrigada por essa ajuda aí para todos nós. Muito obrigado. Boa noite. Agora tem uma pessoa. Cadê o Orlando? Maria Helena de Buritis, por favor, Maria. Maria, pode ativar seu áudio. Só ligar o áudio, agora sim. Pronto? Perfeito. Eu tenho experiência muito boa sobre o meu... Há 4 meses e 10 dias que eu estou usando o projeto. Eu estou usando e foi muito bom para o meu intestino, porque eu tinha 20 anos que o meu intestino não funcionava direito. Mas, graças ao projeto, eu tenho tido um grande benefício, diminuí 8 quilos, e não só o benefício para o intestino, para vários tipos de saúde que eu tinha, eu e meu marido. Está sendo muito bem. E eu estou com um neto que tem 10 anos, e ele estava pondo sangue pelo nariz. E com o uso da água, há 10 dias que ele está usando, já tem uns 5 dias que ele não põe mais o sangue pelo nariz, levamos no médico, os médicos não descobriram o que era, mas ele usando a água direitinho, já todo mundo está admirado, tanto que ele está mais corado e não pôs mais o sangue pelo nariz. E por que ele ponhava o sangue pelo nariz? Porque ele era doente do intestino, o intestino dele passava até 3 dias sem funcionar. Já melhorou em tudo. Perfeito, Maria Helena. Agora, um detalhe muito interessante que você falou aí, né? Você começou a usar a água, seu esposo, né? Seu neto, né? Neto, né? Uhum. Exatamente. E você está vendo aí os resultados, né? As pessoas ficam curiosas assim, onde é que, às vezes a pessoa pergunta, onde é que tem essa água? Onde é que tem essa água? Onde foi que você achou essa água, Maria Helena? Conta para nós, que eu também quero tomar dessa água. Onde foi que você achou essa água? Foi a água ou foi o aparelho?
Foi a água. E eu já gostava de beber água. Toda vida eu gostei de beber muita água, mas é que nem você disse, podia beber 5 litros que não valia, pois era água morta. Então, que eu incentivo que todo mundo que tiver a oportunidade de usar esse projeto, ele está trazendo saúde para ele mesmo e para todos na família. Foi um aparelhozinho desse aqui que você usou, foi? Foi. Aí isso aí modificou a estrutura molecular da sua água. Foi. E aí, foi o que aconteceu? Sua água ficou uma água medicinal, viva, e começou a ter vitalidade para o organismo, não só seu, mas de toda a sua família, né? Que coisa Isso. maravilhosa, né? Quer dizer, e isso aconteceu porque você tomou uma decisão de usar. Eu conheci o projeto há 2 anos e não tinha condição de comprar devido à Covid. Meu marido ficou desempregado, mas Deus é tão bom, ele se aposentou e nós logo tivemos a oportunidade de comprar ele. Foi o melhor investimento que nós fizemos em nossa vida. Para mim é mais precioso do que comprar uma casa, do que comprar um carro, pois salvou minha vida, pois eu tinha 20 anos doente do intestino. Pensou que coisa maravilhosa. Agora hoje você está feliz, né? Você sabe, eu falei. Muito feliz. Eu era inchada por causa do intestino, um mal-estar, dava infecção de urina. Eu moro aqui pertinho de Brasília, Distrito Federal. Eu fui nos melhores médicos lá para eles descobrir o que era essa infecção de urina. Eles não descobriram. Por quê? Então, quando eu fui usar o projeto que eu fiz, era por causa do intestino. Pronto, que coisa boa, né? Que testemunho maravilhoso, né? Fico feliz que você tenha participado aqui conosco, né? Dando essa oportunidade das pessoas conhecerem, né? Alguém que está realmente se utilizando de um artefato científico projetado para trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Coisa boa. Muito obrigado, Helena. Sim. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, obrigada. Dona Rosália Silva, tudo bem, minha querida? Boa noite, tudo bem, e você? Oi, estou bem. Onde é que você anda, mulher? Eu estou aqui nos Estados Unidos ainda. Estados Unidos, eita, vou chegar aí nesse instante. Coisa boa. Cheguei. Qual é o local, qual é a cidade que você está aí? Atualmente eu estou em Las Vegas. Las Vegas? Lugar onde acontecem, né, os grandes eventos, né? Uhum. Os grandes e os pequenos também. Ô, Rosália, nos conte aí, minha querida. Então, a minha satisfação, as minhas vantagens são muitas, né? Não iria dar tempo de contar aqui. Mas o principal, que é sobre o intestino, desde criança, eu tinha intestino preso, só funcionava uma vez por semana, sempre que eu me entendi por gente. Minha mãe vivia com laxante e um monte de coisa, e comida, eu comia o mamão com o pé de mamão e tudo junto, e nada resolvia. Então, refluxo, azia, pressão alta, dor de estômago, tudo isso desapareceu depois que meu estômago, que o meu intestino se normalizou, que foi graças a esse projeto, né? Que eu fiquei sabendo, uma amiga minha de São Paulo me passou uma mensagem: olha, entra agora nessa live, assiste, depois a gente se fala, porque ela sabia dos meus problemas, né? Médico aqui nos Estados Unidos é bem precário, eu não gosto. Eu vou cada 2 anos no Brasil para fazer meu check-up. E eu ia nos médicos aqui, mas só remédio e forte e tudo, e eu não usava. Então, eu assisti a live e, quando terminou, eu falei: ó, eu quero, se vira, me manda esse produto aqui, né? Daí demorou 10 dias para chegar. Esses 10 dias para mim foi como se fosse um ano, porque era uma vida muito triste. E como se não bastasse, eu adquiri há uns quase 3 anos atrás, que foi bem antes da pandemia, a apneia grave, a apneia do sono, né? Isso daí eu nem pus na cabeça que ia resolver.
porque a médica falava, não me durma sem a máscara, sem a máquina, porque você não vai acordar no outro dia. Né? Eu falava, ai, que bom, se eu for para o paraíso, ainda melhor ainda, né? Porque viver nessa vida. Aí, para encurtar a conversa, nem aparelho eu uso mais, da apneia do sono, que era grave, que eu não podia dormir uma noite sem a máscara. Então, eu não tenho como agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter conhecido esse projeto, que hoje eu faço parte, sou distribuidora, e, enfim, se eu pudesse pôr na cabeça de todo mundo, porque para mim não é nenhuma questão de venda, de negócio, é uma questão de vida, eu passar isso para frente. É uma questão de vida. Mas as pessoas têm razão, né, de não acreditar e pensar, e às vezes nem adquirir nada, mas é maravilhoso, não tenho palavras. Não tenho palavras. Maravilha. Olha, eu vi, cada vez que a gente faz uma live e ouve um depoimento desse, nos motiva, né, a continuar esse nosso trabalho, porque, na verdade, você é uma multiplicadora de saúde agora, né? Ou seja, quando a gente leva para as pessoas, e as pessoas... porque algumas pessoas vêm pela dor, outros vêm pelo amor, né? Pelo amor é mais difícil. Muita gente só vem mais pela dor. É verdade. Mas que bom que venha, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu não sei e tal, nossa, né? Aí um diz assim, nossa, como é caro. Eu digo, caro é o caixão. E o enterro é caríssimo. Claro, eu digo, rapaz, entendeu? Então, até você convencer, explicar que não é uma garrafada, né? É científico, né? Então, fica feliz quando a gente encontra as pessoas depois, a pessoa diz, nossa, agora, meu amigo, tem preço você ter uma apneia do sono, arriscado você, né? Nem Dormir, fale. né? E você Nem poder fale. dormir tranquilo, acordar de manhã. É. Pense. Olha, eu vou dizer aqui para vocês, a coisa mais feliz do mundo é quando eu acordo de manhã, sabia? Uhum. Eu abro o zoinho, opa, voltei. Que bom também. Aí eu já pego minha garrafinha do lado, A minha já dorme do meu lado ali, ó. tome para dentro e vou tocar. Exatamente. Saúde não tem preço. Não. Isso, gente. Agora eu vejo aqui, pessoas chegam aqui, alguns chegam aqui no meu consultório com a sacola de exame desse tamanho, né? Exame, gastou não sei quantos R$1.000 de exame, eu digo, meu amigo, isso aí. Deixa para lá, por aqui, né? Vamos fazer agora, vamos fazer diferente. Como a senhora falou, 20 anos nesse sofrimento. Vamos tentar uma coisa diferente para ver se funciona? Pois é, tenta. Tenta. E outra coisa, é água. Uhum. Né? É água. Muda. Então... Nada paga. Eu entrei em depressão depois que eu soube dessa apneia, porque antes eu não dormia, e fui ao médico, aí tá lá, deu isso, a apneia. E quando eu tive que usar a máquina, ficou pior, porque eu não dormia, não aceitava, eu entrei em depressão. O medo, né? O medo de dormir e não acordar. Dormir para sempre. Vai, né? Você é uma jovem aí ainda em Las Vegas, aproveitando a vida agora, né? Sorrindo, porque, como você sabe, 90% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, do sorriso, né? Da alegria, é produzido lá no destino. É verdade. Vocês conhecem aquele termo enfesado, né? Uhum. Enfesado quer dizer, é uma pessoa com um tubo digestivo cheio de fezes. Uhum. E essas fezes estão impactando no seu humor. Né? Então, quando você tem uma microbiota, ou seja, a população interna feliz, você vai ser também uma jovem feliz. Também. Certo? Rosália, obrigado pelo seu testemunho aqui. Né? Muito obrigado, eu. Uhum. Eu que agradeço. E a Deus, principalmente, de vocês existirem nesse projeto. Continue sendo essa multiplicadora de saúde aí, viu? Ok. Muito obrigada, viu? Tchau, querido. Tá. Uma boa tarde. Boa noite. Aqui ainda é de tarde. Uma boa noite para vocês. Coisa boa.
Boa noite. Carol, Boa noite. hein? Eu sou a Célia, estou no norte da Carol, da minha filha. É a Célia, Célia, você está onde? Nova Andradina, MS. Nova Andradina. Terra boa aí? Oi? Terra boa? Muito boa, muito produtiva, graças a Deus. Coisa boa. Então, Conta para nós aqui o teu testemunho. eu adquiri esse projeto há 7 dias, no dia 17 agora de janeiro. Nada. Eu era uma pessoa também que eu não conseguia ir no banheiro. Eu ia 6 a 9 dias, cada vez assim. Então, eu estava sempre muito enfesada. E brava mesmo, de tanta fezes, né? Fazia E o depois, curso. isso. Quando eu adquiri o projeto, a primeira, comecei a usar à noite. No outro dia, eu já fui ao banheiro. E é incrível que eu falei, bom, isso é coincidência, já estava perto do dia de ir mesmo, né? No outro dia, da mesma forma, eu falei, meu Deus, 2 dias seguidos, que glória. Falei para o meu marido, nossa, estou nas nuvens, estou indo no banheiro, deu certo. E acreditem, 7 dias, não falhei um dia indo no banheiro. Melhor coisa do mundo é você ir ao banheiro, né? Nossa, é perfeito. Outra coisa, as dores da junta do meu braço melhorou 90%. Eu fiz uma cirurgia recentemente no joelho e estou fazendo fisioterapia, já fiz mais de 40. Continuava doendo o joelho muito. E eu não conseguia nem esticar totalmente e nem voltar ele. Depois da água, eu percebi que o movimento já melhorou muito também. Então, eu estou, assim, impactada com o que ele tem feito na minha vida, esse projeto, né? Eu estou tão entusiasmada que eu nem estou prestando atenção na família, só em mim. Depois eu vou ver a ficha deles como que tá. Mas eu, graças a Deus, né, eu posso falar com propriedade mesmo, e para mim é uma coisa assim que está me impactando realmente. Eu estou muito contente e eu indico para todas as pessoas, né? Todas as questões da nossa saúde, com certeza a água nos ajuda bastante. Coisa boa, a gente compartilha, né? Eu acho isso muito louvável, porque não tem contraindicação, né? Não tem contraindicação. Depende só de você aceitar e testar, né? Na prática. Olha só, tu só tem 7 dias. Pois é, 7 dias. Tu já está fazendo festa aí, né? Não tô, Pode até agora. o humor melhorou o humor, melhorei bastante o meu humor, né? Eu tô dormindo melhor também, então, assim, cada dia eu percebo algo melhor acontecendo no meu corpo, na minha saúde. E você participando das nossas lives, você vai aprender cada vez mais a cuidar do seu corpo, do seu organismo. Nós precisamos entender isso, pessoal. O nosso corpo não nos pertence, a gente tem que cuidar dele, né? Tem que saber cuidar. Nosso corpo ainda é primitivo. Ah, nós estamos já no século XXI e não sei o quê. Mas o corpo ainda está lá no tempo do Adão, era o mesmo corpo, entendeu? Verdade. Então, nós temos que aprender a cuidar do nosso corpo, botar as coisas mais naturais, né? Faça sua hortazinha no seu quintal, dá para produzir muita coisa aí no quintal, né? Eu aqui mesmo agora sou agricultor, estou agora plantando para tudo quanto é lugar, eu posso ver um vaso que eu já estou botando alguma coisa, entendeu? Então, a gente tem que buscar nossas alternativas, trazer para o nosso corpo aquilo que ele está pedindo. O seu corpo, o nosso corpo está pedindo natureza. Não é supermercado, certo? Não é açougue, é natureza, é terra. Bota o pé no chão. Vocês, quando estão em casa, vocês ficam com o pé no chão? Ou fica todo mundo calçado de chinelo, para cima e para baixo? Bota o pé no chão, que a gente precisa descarregar, porque senão a sola do chinelo ela é isolante. E você ficar sem contato com a terra, você fica estressado, ansiedade, depressão, tudo aumenta. Nós precisamos ter contato com a terra para trocar essa energia com a terra. Entendeu, Carol? Pô, sério. Então, que coisa maravilhosa, viu? Eu vi em tão pouco tempo, porque tem pessoas que passam um mês. Então.
estou sentindo nada. Eu digo, você está se observando direitinho? Que a pessoa precisa se conhecer. Você tem que sentir o seu corpo, como é que ele funciona, como é que ele trabalha. O exercício natural que eu faço à noite, antes de dormir, é ouvir o meu corpo, ficar em silêncio, pensar nele, ver ele batendo, ver o coração, ouvir o coração e sentir o corpo, né? E quando acordar, não se esqueça de se espreguiçar. Não esqueça. Tem que espreguiçar. Eu faço tanta presepada de manhã quando eu acordo, igual o gato acordando, sou eu acordando de manhã. Pronto. Precisamos acordar o corpo. Você, quando abre os olhos, você acordou. Mas o seu corpo ainda está dormindo. Ainda tá, a corrente sanguínea está toda concentrada no centro, que eles estavam trabalhando na restauração. Quando eu espreguiço, eu tiro o sangue do centro do corpo para as extremidades. Entendeu? Depois eu tomo a minha água e depois eu tomo... Essa aqui é a água por dentro. E depois eu tomo uma chuveirada sem molhar a cabeça. E aguardo 5 minutos com a água no corpo. É a água fazendo um milagre por dentro e por fora. Sério? Deus continue te abençoando e seja uma multiplicadora de saúde. Com certeza. Deus abençoe. Deus abençoe. Fátima Monteiro, seja bem-vinda. Me ouve? Alô, alô? Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Primeira coisa, Fátima, boa noite. Boa noite Você está a todos. Estou falando da cidade de Itarema, no Ceará. Icarema? Isso. Icarema, Ceará. Muito bem, Fátima. Pode falar, minha querida. Bem, essa água para mim me trouxe vida, né? De novo, porque eu vivia muito mal, sofrendo em mão de médicos e há 16 anos, problemas no intestino, e passei por cirurgias. E, por último, eu estava só hospitalizada, tendo desidratada, anemia profunda, crônica, né? E eu via sangrando o tempo todo pro intestino. Era muito triste, realmente, minha situação. E quando eu conheci o projeto que me apresentaram, eu estava exatamente no hospital. E aí, quando eu comecei a tomar água, com 7 dias, o sangramento parou. 7 dias eu estava sem sangue nenhum, porque era o sangue puro. E aí comecei a criar muita energia, que até ficou os médicos ficaram admirados. E com 7 dias eu estava andando para todo canto, cheio de energias. Com 15 dias, repeti os exames, já estava subindo, né, melhorando, e com um mês totalmente curada da anemia. Ô, Glória. Coisa boa. E a cirurgia que eu ia fazer não precisou, e também as 3 fissuras do intestino, também com a coloscopia que eu fiz, estava tudo sarado. Nossa, que coisa surpreendente. Milagre, né? E dores que eu sentia nos ossos, terrível. Acabou-se que eu também tinha fibromialgia. Fátima, me conta aí, que remédio foi que você tomou mesmo? Eu tomei só água. Água? E isso, essa água da Timor. E que tem mais uma coisa interessante, né? Eu tomava 13 comprimidos diários. O doutor tirou todos. Que bênção maravilhosa. Que água maravilhosa. Essa é uma alegria. Quando eu vou falar, eu começo a chorar, mas hoje eu não vou chorar. Não, senão eu também vou chorar aqui, vai ficar nós dois chorando, vai ser um negócio terrível. Mas conta uma coisa, essa água, tu trouxe da onde? A água? A água, ela veio, foi o projeto de saúde que foi um presente de 2 amigos que eu amo muito, que moram em Salvador.
que mandou para mim, porque sabia que eu estava morrendo aqui no Ceará. Eles mandaram a água para você, de carro-pipa, foi? Não, mandaram o aparelho, né? Mandaram um negócio aqui, foi? Isso, esse aparelhinho aí. Paz, que coisa Foi emocionante. o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Vou te mandar um negócio aí, você vai usar e tal, não foi? Aí mandou para você. Que coisa maravilhosa, né? Então, eu admiro, né, pessoas que têm fé, acreditam, porque é o seguinte, Deus só ajuda os determinados, viu, irmão? Então, a gente precisa ter fé, precisa acreditar. Porque sabe quem foi que fez essa água aqui? Quem foi? Diga aí, Fátima. Quem foi que fez essa água aí? Foi o nosso Criador Jeová, Deus, que fez essa água. E para falar uma coisa, né, que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho um problema seríssimo, né, porque eu não dormia. Eu tinha passado na mão de vários médicos, várias medicações, nunca, tá com muitos anos que eu perdi o sono, desde 2006, 16 anos. Só que eu voltei a dormir de uma forma natural. Todo dia eu durmo, 9 horas já estou cochilando. Já está chegando, já estou aqui. Sonolenta, e não preciso de remédio nenhum. Pois é, porque sabe onde é que estava o problema? Agora você vai falar. Você agora é a terapeuta. Onde é que estava o problema, Fátima? O problema está no desequilíbrio do meu intestino, que eu não conseguia... Aliás, o meu intestino desequilibrou tudo. Não foi só o intestino, não, porque eu tenho várias outras doenças, certo? Só que eu fiquei boa de todas elas e estou tratando as outras, mas os exames estão surpreendendo. 6 médicos já me deu alta. E os outros que pediram o exame que eu fiz agora o mapeamento, está me dispensando, né? Que eu está perguntando, o que foi que eu fiz? O que você fez? O que você fez? E não adianta você mostrar que eles não vão acreditar. Não. Realmente não. Isso aí. Mas é isso, olha só, Fátima, que coisa boa ver você restaurada, você está se restaurando, né? E isso é importante, né? E eu tenho certeza que, a partir de você, muitas outras pessoas também vão conhecer esse projeto, certo? Que nós somos multiplicadores de saúde, né? E a sua participação também nas lives é importante, que você vai aprender cada vez mais, né, algo importante, né, para você se cuidar, porque nós temos que aprender a se cuidar, né? Não é terceirizar a coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa saúde, né? Terceirizar para outros. Não, quem tem que cuidar da minha saúde sou eu, é você. Agora, nós precisamos de profissionais que nos indiquem o caminho. É o caminho. Quem vai fazer é você. Entendeu? Isso. Então, Tanto que, desculpa interromper, tem pessoas aqui da minha cidade que adquiriram já o projeto só porque me conhecem, vê minha história e ficaram admirados. Isso assim, foi um milagre. Que milagre foi esse? Aí vieram me perguntar. É pelo exemplo, né? E é isso que a gente faz, né? Agora, infelizmente, ainda tem muitos, como eu disse, né? Eu digo sempre assim, não existe doença incurável, existe doentes incrédulos. Né? Então, se você tem fé, olha, Jesus, quando curava as pessoas, ele perguntava, o que queres que eu te faça? E a pessoa dizia, Senhor, eu quero ser curado desse intestino. Aí ele dizia, então seja curado conforme a tua fé. Agora vá e não peques mais. Ou seja, não cometa mais erro. Né? Não coma mais aquele bofe, não coma mais aquelas comidas que você comia, coma coisa da terra, para que não te suceda coisa pior. Continue nesse caminho. É isso que Jesus falava para as pessoas, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer. Né? Ao ser curado, agora traçar um caminho diferente. Aqui na live de hoje, nós apresentamos algumas alternativas. Se você for sábio e inteligente, você vai seguir. Tá certo? Se você quer viver muito. Eu faço parte do clube dos 120. E você, Fátima, faz parte de qual clube? Do 120 também? Deus nos deu 120 anos, não é isso, Rolando? Com certeza. Ô, Fátima, você é de Itarema, no Ceará, e eu tenho o prazer de conhecer sua terra, tá? Mas, Fátima, eu prestei muita atenção quando você falou
E não dormia direito desde 2006, é isso mesmo? Isso, 16 anos. 16 anos. Não conseguia dormir. Eu passava a vida toda no banheiro, gente. Era só com aquela diarreia de sangue. Era terrível. Era horrível. Orlando, porque Desmaiando. Desmaiando, Fátima. tu estava concentrado já no problema intestinal dela. É. E reverte em todo o corpo, né? E as pessoas, às vezes, estão sem dormir, vai tomar o quê? Droga para dormir. Ao invés dela corrigir o problema intestinal, que o sono vem naturalmente. Aí, ó, tá ali, bebinha de sono, doida para dormir já, ó, tá vendo? Isso, o sono. Ô, Fátima, o seu depoimento, assim como o da Célia, como o da Rosália, de todos aqui presentes, e de todos os voluntários, contribuiu muito para que todos entendessem que esse é um projeto sério. Nós não estamos aqui apresentando para as pessoas uma garrafada, e eu quero reiterar um aspecto muito importante aqui na presença da Fátima, com esse depoimento dela, que é emocionante. A Fátima, por pouco, não chorou, porque Isso. todo mundo também ia chorar, viu, Fátima? Ninguém ia resistir. Porque a sua história é maravilhosa, né? Nos encoraja, nos deixa mais determinados a levar avante o projeto. Nós temos nas mãos o que eu insisto em dizer que é a maravilha do século, né? Porque restabelece a saúde. Mas eu quero reiterar um aspecto muito importante, é que essa tecnologia que o Kleber está segurando aí, gente, tem comprovação científica. Então, todos esses depoimentos que vocês ouviram aqui, que essa tecnologia proporcionou de mudança de vida, de qualidade, de redução dos problemas, de reversão de vários, isso tem comprovação científica. Você que está como convidado, a própria pessoa que te enviou o convite, você pode solicitar a comprovação científica. Isso dá mais credibilidade, dá mais embasamento, né? Tira por terra o efeito psicológico, o efeito placebo, a indução, a fé, é tecnologia e que traz esses resultados. E esses depoimentos foram realmente impactantes, tenho certeza que todos aqui presentes corroboram desse meu pensamento também. Fátima, muito obrigado, excelente noite, e diante da Fátima e do Kleber, dizer o seguinte, olha, como é que você adquire esse projeto? Então, você vai conversar com a pessoa que te convidou. Qual é a quantidade de água que você vai usar? Essa pessoa também vai te informar. Ela vai fazer um protocolo de acompanhamento de 30, 60, 90, 120 dias. Ela vai te acompanhar. Então, é essa pessoa que te fez o convite, te indicar a melhor forma de você ter esse projeto, como usar e fazer o acompanhamento. Ok? Então, você vai conversar com a pessoa que, logicamente, te enviou o convite. Nós recomendamos fortemente que vocês não adquiram em marketplaces, não vai ter nada disso, não vai ter acompanhamento, não vai ter as informações, mas com a pessoa que te indicou, você vai ter tudo isso e o mais importante, o respaldo da empresa, que é quem produz essa tecnologia. Então, entre em contato com essa pessoa, ela vai ter o maior prazer de tirar suas dúvidas. O Dr. Kleber vai falar já o site dele, mas o site dele não é para adquirir produto. O site dele é para marcação de consultas, tá? Vou repetir. O site dele é para marcação de consultas, online ou presencial, dependendo, logicamente, de onde você está. Porém, adquirir a tecnologia, como utilizar, qual é o acompanhamento, tudo isso é com a pessoa que te fez o convite. Da minha parte, meu muito boa noite ao Kleber, muito boa noite à Fátima. Eu vou sair para que o Kleber e a Fátima encerrem, mas eu quero perguntar à Fátima. Eu quero que você diga agora, diante de todos, Fátima, esse projeto mudou a sua vida e hoje você está feliz? Realmente estou muito feliz, mudou a minha vida. Realmente me deu vida, né? Quem estava... Eu não enxergava mais ninguém, era só vulto. Eu não abria mais os olhos no hospital. Me trouxe minha vida de volta. Se eu vou falar mais, eu choro. Muito bem, Fátima.
seu depoimento verdadeiro, real, sincero, né, nos motiva, todos nós que estamos aqui, e aqueles que fazem parte do projeto de saúde, a continuar, né, apresentando esse projeto para as pessoas, levando, né, informações, convidando as pessoas para vir assistir às lives, para aprender mais sobre saúde, né? E isso vai transformar a vida de muitas, muitas pessoas, não só aqui no nosso país, né? Mas agora Timol também está a nível internacional. Então, eu quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Quero agradecer a Timol pela oportunidade que me dá de falar para vocês. Agradecer ao Orlando, que é o parceiro que sempre está nos acompanhando. Agradecer a Fátima, em nome aí de todos os que participaram, dando seus testemunhos, tá certo? E todos vocês que estão até esse momento aqui nos prestigiando com as suas presenças, tá certo? Então, eu agradeço mais uma vez. O meu site é o www.terapeutacleuberborges.com.br e o meu WhatsApp é o 829-9614-0460. Atendo todo o Brasil, exterior, qualquer local. A gente conversa como nós estamos conversando aqui, certo? A única coisa, as duas coisas que eu preciso é o seu tipo sanguíneo, né? Uma foto da sua preciosa língua e uma foto dos seus olhos. E aí eu vou conhecer você por dentro e apresentar o caminho que você deve seguir. Então, para a consulta, é isso aí. E encerro dizendo o seguinte: não existe doenças incuráveis, existem doentes incrédulos. Não seja um incrédulo, creia, porque Deus só ajuda os determinados. Obrigado. Boa noite, Cleuber. Boa noite, Fátima. Muito obrigado, Fátima. Boa noite a todos. Uma excelente noite. E acompanhe durante a semana todas as lives que a Timol está proporcionando. Abraço a todos e que Deus nos abençoe. Tchau, gente.